Inaugurado em 7 de setembro de 2022, né, na comemoração do bicentenário, quando nós ganhamos essa estrutura toda que vocês viram ao chegar, né, quem não tinha visto ainda, ao chegar a esta localidade hoje, né, nós entramos aqui, né, por esse nível de baixo, dentro de uma área de acolhimento, e esse auditório, fomos também contemplados, né, por esse auditório que nos permite, né, fazer esse tipo de encontro, né, apresentações, seminários, né, que nos orgulha utilizar esse espaço para várias atividades, inclusive essa aqui, né, que é uma grande parceria entre o Museu Paulista e a professora Vilma, o professor Carlos, que estão aqui com a gente hoje, que são organizadores deste livro importantíssimo, né, que conta uma parte da história do nosso diretor, nosso segundo diretor do Museu Paulista, que é o Afonso Scarinoli Toné, né, neto neto e bisneto, né, de artistas franceses, né, o primeiro veio com a missão francesa ao Brasil, então ele tem uma linhagem aí, né, e apesar de formado engenheiro, o Toné resolveu, né, ser historiador também, né. E esse livro é muito interessante, eu li online, porque eu não tinha visto pegando o livro ainda, li online para saber um pouquinho mais. Esse livro é muito interessante, que conta, a Vilma vai falar ao caso também. Acho que os autores de capítulos também devem estar por aqui, né, presentes. Vou contar um pouco sobre o livro, mas eu acho importantíssimo, né, essa parceria, porque o Museu Paulista tem uma coleção importantíssima de documentação histórica, iconográfica, de acervos de objetos, né, numa quantidade enorme, que dá espaço para muitas pesquisas, né, que a própria universidade às vezes não dá conta, a Universidade de São Paulo, né, e a gente sempre gosta e abre as portas para essas parcerias importantes com estudiosos aí de outras instituições de pesquisa, né, que nós acolhemos e recepcionamos e fazemos aqui com muita honra, né, e agradecemos também, né, esse trabalho que é muito importante para valorizar, para externalizar, né, e expor o que nós temos aqui na nossa coleção, né, e também discutir, né, questões importantes como essa, né, que é o olhar, né, dos autores aqui presentes, nessa leitura que eles fazem do diário do Toné, né, para entender, não é só copiar o diário, né, ou traduzir, mas sim entender o contexto da época, né, com que olhar que ele estava vendo aquilo, o tipo de linguagem que ele usa, e acho que próprios autores fazem lá um comentário que ele rabisca, né, ele tem uma letra horrível, então até começar por decifrar, né, a caligrafia de Toné, entender o que ele quis dizer com o que ele está dizendo, o contexto que ele estava, né, histórico, de 115 anos atrás, exatamente 115 anos atrás, ele viajou em 1909, né, e ele se torna diretor do museu em 1917. E a gente, esse livro, acho que ele traz um pouco de entender esse impacto dessa viagem para o que ele torna a ser, né? E a visão que ele tem, né, do mundo e da história, para entender como ele vai fazer a gestão, administrar este museu por mais de 25 anos posteriormente, que é o que ele faz, né? Então, acho que isso é só para dar um contexto, né, que eu acho importantíssimo, né? Acho que a própria Vilma deve falar um pouco mais, mas queria efetivamente agradecer, né, aos pesquisadores aqui presentes e parabenizá-los, né, por esse trabalho que levou anos, que eu sei, né. O museu aqui, quando eles começaram, já estava nessa movimentação de precisar fechar, reformar, e na aflição de falar, não, eu quero ter esse acesso a esse documento, né. Então foi todo um trabalho, um esforço muito grande, né, para que chegassem, né, onde chegaram com este livro. Então, eu queria, exatamente por isso, né, parabenizá-los de novo e agradecer aqui, e encerrar minhas palavras aqui só de boas-vindas a todos e também a dar abertura a este lançamento. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos a todas e todos. É uma enorme alegria estar aqui. É como chegar a um porto, né? Como chegar a um porto depois de uma longa viagem,
bem mais longa, aliás, do que a do personagem que a gente trata aqui, que ficou praticamente um ano entre o seu tour da Europa e parte do qual a maior parte passada em Paris. Um ano que foi decisivo para a sua formação. Os anos que nós passamos lendo esse diário e construindo visões sobre ele foram também decisivos para a nossa formação, para o estreitamento, sobretudo, dos nossos afetos e da nossa amizade. Todo mundo sabe, desde Homero, pelo menos, que toda viagem traz consigo a pulsão do retorno, sobretudo as viagens que são narradas, né? Quem narra pensa sempre, quem viaja e narra, né, ao longo do seu presente, está sempre olhando para um leitor ou leitores imaginários em algum futuro, e quem escreve sempre imagina ser publicado. Então, a gente está aqui trazendo, né, de volta para casa, né, tá ajudando essa viagem chegar à sua casa, porque o documento que foi o registro dessa viagem, essa caderneta que o nosso personagem, o Afonso Toné, escreveu ao longo de todos os dias da sua estadia, da sua viagem de navio e depois da sua estadia na Europa, fez também longas viagens, evidentemente. Além de lá, ele pertenceu antes à família e depois foi incorporado ao acervo do Museu Paulista. Por isso aqui, as gratidões são enormes a essa segunda casa, digamos, aonde esse documento veio habitar. Porque eu tive notícia dele pela minha parceira e historiadora Cecília Helena de Salles Oliveira, que na época estava nativa ainda aqui no museu, passou uma vida de dedicação a essa casa, que me contou, olha, compraram a coleção, ela soube que eu estava trabalhando com as memórias de guerra do Visconde de Toné sobre a Guerra do Paraguai, e disse, olha, compraram a coleção da família, deve ter coisas para você, cartas, documentos. Então, foi aí que eu vim para cá correndo, já quando o museu estava fechando a sua parte de exposição ao público, e pude contar, então, com esse acolhimento maravilhoso do pessoal do acervo, da Tatiana, da Flavinha e de tantos outros que o Carlos, que foi meu parceiro durante todos esses anos, vai poder detalhar melhor antes que eu me esqueça de alguns desses nomes que nos ficaram sendo tão caros. Lá, naquela salinha, lá com o museu ainda, as estátuas dos bandeirantes embrulhadas, andando por todos os lugares, nós descobrimos, Carlos e eu, que estávamos trabalhando o mesmo documento, né? A gente se entreolha através das máscaras, e passamos a desenvolver uma parceria que se desdobrou numa amizade muito fraterna e em vários produtos que a gente espera que ainda tem muito a produzir nesse acervo maravilhoso do museu. Hoje, o agradecimento vai, sobretudo, para a Rosária, que está nos acolhendo aqui nesse lançamento, nesse dia festivo, para a Cidinha, que tudo fez para tudo dar certo, para o pessoal da equipe que organizou aqui, em nome da Samara, porque aqui, cujo nome eu gravei, mas eu sei que muito mais gente esteve envolvida para que esse momento aqui pudesse sair a contento. Eu queria começar um pouco pelo título, né? Só para dar uma ideia geral dessa obra. Nós somos nela, como autor, na verdade, como se diz também das viagens, né? Como daquele poema que todo mundo conhece, do Cavaco, né? Sobre o dia que você voltar para Meca, faça com que o caminho seja longo, né? E tentar mostrar como, ao longo da viagem, o viajante se enriquece, né, da experiência, daquilo que
que a viagem me traz. Também o documento, esperamos, nessa viagem, tenha ganho alguma coisa nesse retorno ao seu porto, agora na forma de livro, né? Tenha ganho, como ganhou uma transcrição. Temos aqui conosco, vou falar em seguida, as minhas, na época, alunas da Unifesp, agora já pós-graduandas, já formadas, pós-graduandas, que trabalharam na transcrição e nas notas técnicas. E Carlos e eu tivemos a ajuda também do Marcos, que fotografou a coleção, que teve um papel importantíssimo na iconografia e que fez também um enorme favor com a sua verve conhecida de todos, de nos fazer acompanhar por um outro viajante que não estava na viagem, que é João do Rio, o cronista, o grande cronista do Rio de Janeiro, o autor, entre outras coisas, da Alma Encantadora das Ruas, o grande flanel. E o Marcos identificou logo que o João do Rio estava em Paris exatamente na mesma época em que estava o Tonnerre. E a visão que ele tem de Paris, sobre a qual ele escreve muito nos jornais da época, é muito diferente, né? Então, o João do Rio, através do Marcos, nos ajudou a ver a Paris que o Tonnerre não viu, metódico e sisudo, como ele era, a Paris mais libertina e boêmia que o João do Rio viu e frequentou. Então foi, enfim, tudo isso, né, se traduziu num trabalho coletivo muito prazeroso, né? A gente se encontrou enquanto a pandemia não tinha chegado ainda, em encontros frequentes na minha casa, que a gente chamou de saraus tonesianos, onde a gente ficava decifrando aquela letra impossível e, ao mesmo tempo, enfim, passeando por Paris, olhando fotografias, cartões postais, procurando recuperar as visualidades que ele, enfim, da qual ele estava ali nos dando um registro. Então, eu vou começar pelo título, agora, sim, que evidentemente, para os historiadores que estão familiarizados com esse grande historiador paulista, dialoga naturalmente com o título um dos seus mais famosos trabalhos, mais célebres artigos, que se chamou A Missão Francesa de 1816, que foi publicado originalmente na revista do Instituto Histórico, e que é considerado pelos seus biógrafos como o momento fundador da sua formação como historiador. Né? Um dos, né? Há outros momentos, há uma certa disputa sobre qual é o momento fundador, se é a famosa conferência sobre o método, mas todo mundo concorda que o seu momento ali de ingresso, né, no que era então, no século XIX, a casa da história, que era o Instituto Histórico, que se dá através da aceitação pela revista desse artigo, se chamou A Missão Artística de 1816. Esse termo, né, missão, entre outros conteúdos desse trabalho, vem sendo ao longo da discussão historiográfica que a obra do Afonso Tonnerre gerou, motivo, claro, de grandes controvérsias, muitas controvérsias, né? Sobretudo o grande livro muito conhecido da Lili Schwartz, Letícia Squeff, muitos outros autores desenvolveram polêmicas, né? E essas polêmicas justamente se dão muito usando esse termo. Quer dizer, achando, por exemplo, algumas versões dizem, bom, ele criou isso, quer dizer, ele criou o que na verdade era um exílio, né? O que era uma fuga daqueles personagens que estavam perseguidos no momento da restauração pós-guerras napoleônicas, em um convite honroso. Então, é uma forma um pouco agiográfica que ele teve para mencionar, enfim, os seus antepassados
e para construir a sua linhagem dentro de uma linhagem de artistas, etc. Então, enfim. Só para dizer que a gente não vai falar disso, isso tem sido muito falado, a gente está falando de missão, e aí a gente já está assumindo esse título de um outro jeito. Né? A missão da qual tratamos aqui é a missão dele mesmo, ou seja, Afonso Toné está transformando, né, através desse relato, que é o que a gente pôde constatar, e o que eu acho que foi o fio condutor do nosso trabalho, a hipótese que nos congregou, digamos assim, apesar das visões diferentes que a gente desenvolveu sobre o tema, ele construiu, dentro do que era uma tradicionalíssima viagem do Tour d'Europe, que era feita pelas elites letradas ou não letradas, apenas enriquecidas às vezes, e que queriam se tornar um pouco letradas no final do século XIX e no início do século XX, que, portanto, visitavam, a partir de Lisboa, que era a porta de entrada das elites brasileiras, Paris, e certamente as cidades italianas, e também os Alpes franceses, que formavam, digamos assim, o périplo clássico, né? E o nosso Afonso está, nesse momento, chegado há pouco tempo, há uma década, vindo do Rio, né, a São Paulo, onde ele chega com bastante dificuldades financeiras, depois da morte do pai, da perda da fortuna da família, e se insere no interior de uma das mais ricas e tradicionais famílias de São Paulo, que é a família Souza Queiroz, casando-se com a Sara Souza Queiroz. Ele está casado há 2 anos, tem uma filhinha. Quando eles partem, então, nessa viagem, que é uma espécie de segunda lua de mel, na qual vai nascer um segundo filho, que vai ser um menino. Que estão aqui, né, nessa foto. Essa foto é depois da viagem, né, já no retorno, nós vemos Afonso, Sara, a pequena Ana, que foi junto na viagem, né, e um menininho que está no colo, que nasceu durante a viagem, nasceu em Paris. Bem, então a gente percebe que no interior dessa viagem, que é uma viagem turística clássica, né, conhecendo lugares, paisagens, etc., o que nós temos também é todo um processo de inserção do nosso personagem, seja nesse universo das elites paulistas, nas quais ele está, vamos dizer, solidificando as suas raízes através dessa viagem, como também o cumprimento de uma missão, essa sim, iniciada pelo pai, o Visconde de Toné, que já tinha se proposto a fazer a história da saga familiar, a história da missão artística que veio em 1816, e que deixa anotações, deixa cadernos de anotações. Então ele cumpre, na verdade, uma missão, uma promessa, né, feita de dar continuidade a esse trabalho que tinha sido começado pelo pai, a missão de reatar com a parte francesa da família, que contém documentos e outras informações, imagens, e para fazer esse livro, que é a fortuna crítica, né, digamos, de quem foi Nicolau Toné, qual foi a fortuna crítica, o que ele foi na sua época e o que foi a fortuna crítica da sua obra desde então. Ele quer fazer esse acerto de contas. Então é um trabalho, é um projeto de pesquisa, né? É um homem que vai incansavelmente à biblioteca, vai incansavelmente aos museus, vai incansavelmente aos museus de Paris, aos arquivos, aos buquinices da beira do Sena, atrás de gravuras, se corresponde com uma porção de pessoas. Ele está certamente trabalhando, né, daquele jeito dele, metodicamente, anotando todo dia o que fez na caderneta, todo dia o que vai fazer, as pessoas com quem ele vai falar. E, ao mesmo tempo, desfrutando uma Paris que é a Paris da estatomania, né, a Paris que está na Terceira República,
redescobrindo, digamos, o papel dos museus históricos, né? E sobretudo, acho que para quem é aqui do museu o lado mais notório, né, desse nosso grande historiador, a dimensão cenográfica, né, do trabalho do historiador, né? Falo sempre isso, o nosso Afonso, é claro que ele é um metódico, um pesquisador, ele gosta de documento, mas ele é sobretudo, acima de tudo, um cenógrafo, né? Esse museu foi o seu grande teatro, né, que ele montou com a sua leitura, né, expositiva, e isso ele aprendeu muito nessa viagem. Então, um pouco essa narrativa conta um pouco esse aprendizado, né, que ele chama em Rouen, por exemplo, que ele passa por Rouen, onde ele caminha pelas ruas preservadas, ou se não preservadas, restauradas, do período medieval, e diz assim, nossa, aqui a gente sente o perfume dos séculos, né? Essa ideia de que a cidade formava uma cenografia, porque a gente parece que a qualquer momento a Joana d'Arc vai sair de uma dessas portas, né? Então, essas coisas aqui também tem essa reação nas óperas, né? E outras situações em que a cenografia e a emoção que essa cenografia gera nas pessoas é vista por ele com muito encantamento. Então, de certa forma, essa viagem toda é um bastidor da escrita desse artigo, que certamente também está sendo escrito, embora ele não fale sobre o artigo, mas a gente percebe que ele está trabalhando nele, trabalhando nas experiências que vão terminar, né, na construção desse arquivo, ou seja, na transformação desse engenheiro politécnico, que sai daqui um engenheiro politécnico e volta um historiador. E se ele volta em 1909, ele vai assumir o museu em 1917, mas a documentação nos mostra que desde então, enfim, a ascensão a esse cargo, a possibilidade está sendo tramada, digamos, na rede de relações e sociabilidades de qual faz parte a família que ele está entrando, né, que tem conexões importantíssimas no governo do Estado, no município e, através, sobretudo, do Luiz, também na política nacional. Então, a gente teve, no Viagem Sozinho, também nós, né, e a gente teve a companhia de mais dois autores, né? A ideia era fazer a transcrição do livro, nós tivemos a companhia das nossas alunas, Rosiane, Heloísa, Amanda e Thaís. Thaís não pôde estar conosco, mas essas meninas estão, e vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a experiência da transcrição. E a honrosa companhia da professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães e da professora Joana Molan, que infelizmente não puderam estar. A Joana está lançando dela um outro livro nessa mesma data, e não pôde estar em lugares, claro. Joana tratou sobretudo dos aspectos do turismo, realmente, quer dizer, o que eram os hotéis, o que era a viagem de navio, qual era como eram as sociabilidades que se forjavam nesses espaços. E Lúcia também trata disso, mas trata, sobretudo, do aspecto historiográfico, das conexões e redes que o nosso Afonso vai fazer em Paris e que ele traz depois de volta, né, para a construção desse historiador em formação. Então, eu queria mostrar um pedacinho do documento, só, e já encerro, porque eu aprendi, pode parecer ingênuo, mas é verdade que às vezes as coisas mais importantes a gente aprende depois que a gente já fez todo o trabalho, né? Eu achei que foi maravilhoso
fotografar tudo, está cheio, é cheio, né? Mas eu falei, gente, está tudo fotografado, agora está tudo bem. Foi assim, quando você começa a perceber que justamente aquela materialidade que você, claro, você teve um ganho, porque você fotografou, mas aquela materialidade, você quer voltar a ela, porque ela te traz perguntas fundamentais, né? Então, eu queria trazer um pouquinho, através da foto, um pouco da materialidade, porque o nosso personagem, quando eu disse que a gente concebeu o livro, a gente via dois aspectos principais: o aspecto do tour da Europa, o turismo, a viagem e enfim, a forma como as elites se socializam, se reconhecem e se constroem. E do outro, o historiador trabalhando, o historiador pesquisando, o historiador construindo as suas hipóteses, atrás dos seus documentos, desesperado porque não conseguia o papel, porque o arquivo estava fechado, né? Então, esses dois testemunhos, né, estão contidos no relato. E estão contidos também no modo como ele guardou o documento e como ele conservou o documento. Porque o documento é uma caderneta escrita à mão, né, que ele denominou notas a esmo, não tem nada de esmo, não tem nenhuma coisa, né, totalmente metódica. Ele nomeou, olha lá, notas a esmo nessa letra bem difícil, né? Mas ele colocou o folheto, só um pouquinho, ele colocou o folheto da companhia de navegação como capa da caderneta. Então, a caderneta está dentro do folheto, né? Que normalmente, né, que atualmente se chama de impresso efêmero, né? O folheto é esse tipo de impresso efêmero, mas que na verdade também não tem nada de efêmero, porque justamente se presta a ser um guardião da memória da viagem. As pessoas guardam o folheto, né? Então, quando ele encapa a caderneta no folheto, né, ele mesmo nos ajuda a entender, né, o aspecto polissêmico, digamos, que esse objeto de arquivo se torna, né? Envolto, né, no turismo, tem ali um trabalho metódico do relato. Bom, além disso, né, então quando a gente tem essa capa e contracapa, a gente tem elementos que a Joana trabalha no capítulo dela, né, para entender a viagem propriamente de navio, né? Então, aqui você tem o menu, você tem um programa, né? O programa, por exemplo, o programa musical, porque o nosso personagem viaja o tempo todo sentado ou jogando xadrez, que é uma das formas de sociabilidade que ele desenvolve para transitar pelos muitos passageiros, seja paulistas, muitos são paulistas, mas muitos são, enfim, das elites sul-americanas, né, chilenos, argentinos que estão viajando para a Europa e europeus, através do xadrez e através do piano. Ele toca piano todas as noites, né, e vai se tornando a figura popular do bar, né, do navio, onde as pessoas cantam, às vezes dançam, às vezes, e há um baile de fantasia, por exemplo. Enfim, tudo isso ele vai nos contando com o seu olhar muito crítico, muito mordaz, vai desenhando um pouco a sua visão desse lugar do pianista, que em geral costuma achar essas danças, as danças populares que estão entrando, a zamacueca chilena, como é que chama? O cakewalk do jazz, que já está sendo dançado, que ele costuma chamar tudo isso de muito indecente, muito cafajeste, porém ele toca tudo, ele só conhece todas essas músicas, conhece essas canções que ele acompanha, né? Depois vai e escreve assim: nossa, perdi meu tempo, eu devia ter ficado até tarde no bar e tal, fiquei muito cansado, mas ele não perdeu nenhum desses momentos e nos deu uma rica visão desse cotidiano de uma viagem de navio, dos ritmos populares entrando
no universo das elites, nas formas de comportamento. E mais interessante é o que ele, Toné, sendo Toné, na última contracapa do folheto, que portanto forma, né, a quarta capa do documento, ele tem o folheto tem a lista de todos os passageiros da primeira classe, né? Inclusive, claro, e a sua família. E ele marcou, aqui a gente, o Carlos fez um momentinho aqui para vocês verem, tá vendo aqui? Ele marcou com um xizinho as pessoas todas, ele marcou toda a lista com 1, 2, 3 ou 4 xizinhos, né? Ele deu like. Então a gente não sabe muito bem, quer dizer, justamente isso foi um dos desafios para a gente entender, né, o significado desses xizinhos, né? Se é uma apreciação que ele fazia sobre as pessoas, eu gostei muito dessa, então tem 3, ou conversei várias vezes com essa, ou ganhei no xadrez várias vezes dessa, pode ser várias dessas hipóteses, né? Mas de qualquer forma, como dentro a gente também tem os endereços das pessoas, quando ele fala que conversou com uma pessoa, ele põe o endereço da pessoa, então dá um pouco para a gente perceber como é que essa rede feita aqui, ela continua na estadia em Paris, porque ele vai visitar as pessoas e tal. Então é um indicador não é autoevidente, é autoevidente essa intenção dele de hierarquizar, de fazer uma espécie de etnografia dos companheiros de bordo, né? Mas não podemos saber exatamente o seu significado que temos sobre essas hipóteses que trabalhamos ao longo dos nossos artigos. Não sei se eu esqueci, de alguma forma. Bom, só para terminar, então, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, falar isso no museu, eu vou falar isso de novo. Eu vou porque é uma coisa que a Cidinha falou uma vez e nunca mais eu esqueci. Que o Museu do Ipiranga é um navio, é uma espécie de navio, né? Quando a gente estava naquele seminário sobre Adriano Toné, e a gente estava falando sobre os viajantes naturalistas que faziam as coleções, embalavam as coleções, colocavam nos navios, embalavam as coleções, colocavam nas coleções. Assim, bom, o Museu do Ipiranga é uma espécie de grande navio, onde o Afonso Toné embalou também as suas coleções, né, e colocou. Então, enfim, estamos de volta no navio. Obrigada. Consegue tirar meu cartão de técnico? A Josiane vai um pouco representar as suas colegas que trabalharam na transcrição e na produção das nossas técnicas para brevemente falar sobre esse trabalho. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, o restante da turminha estão presentes aí e contar um pouquinho como que foi esse processo da transcrição. Como transcrever um documento de um pesquisador, de um historiador famoso, né? Com muitas intrigas na historiografia, com muitos debates. E aí a gente chamou esse momento da transcrição, né, se pegar no caderno, sentir a materialidade de bastidor. Bastidor dessa viagem, né? Então, porque um dos primeiros desafios para a gente era manter um distanciamento. Porque a gente queria chegar no íntimo, na pessoa do Toné, e aí a gente precisava manter um distanciamento, de certa forma, para tentar ver esse homem, para tentar perceber o seu padrão de escrita. Então a gente precisava, junto com o diário, precisava também associar com outras correspondências, né, que a gente foi pesquisando,
com a própria bibliografia, historiografia, que tem, né, indica fontes, outros documentos, para a gente perceber a escrita, né? Então, a Vilma já comentou como foi difícil, a gente ficou quase um ano e 2 meses transcrevendo os documentos. Então, um grupo de estudantes de iniciação científica, 3, 4 pessoas, nós estávamos no mestrado, na Unifesp, e a gente não fez essa transcrição sozinhos, né? Era um trabalho em grupo, então a gente dividiu o diário e a gente fizemos a divisão e começamos a trabalhar. E aí, para pensar esse padrão da escrita, né? Pensar os momentos de escrita mais rápido, de escrita mais lento e o que isso também significava. Isso sem pensar ainda nos conteúdos, mas pensar na própria forma da escrita, sentir o documento. E aí, enfim, pensando nessa questão de como olhar as fontes, de como olhar esse documento, e aí a gente pensou que nós trabalharíamos a nossa transcrição como um grupo de retalhos. Seriam retalhos para a gente pensar uma possível biografia nossa, interna do grupo, sobre essa pessoa, Toné, né? Então, a gente começou o processo, né, de trabalho, e aí a cada momento que a gente começou a fazer a transcrição, a gente fazia mini relatos do que a gente estava entendendo daquela passagem da viagem, né? E aí depois o segundo movimento, para a gente compreender o porquê que ele está citando, ou os motivos, né, dele falar de tal passagem e não de outra, a gente teve que criar as nossas próprias notas de rodapé. E aí a gente teve que pensar na questão da memória, porque a gente estava trazendo para notas de rodapé a memória do Toné. Então, quando ele começa a citar várias pessoas das elites paulistas que a gente não conhecia, a gente precisou criar uma nota de rodapé dentro do diário para entender a lógica da narrativa dele para aquele dia. Então, chegou um momento do trabalho que a gente não conseguia só transcrever. A gente tinha que transcrever e dialogar com essa nota de rodapé para a gente depois dar um subsídio para os autores construírem o seu texto. E aí, qual que era o grande objetivo que a gente foi observando com a escrita, com o documento? O Toné precisava, em vários momentos da passagem do documento, ele trazia a questão da família dele. Então, ele queria estudar a história da família, queria mostrar mais aspectos pessoais nesse diário. E aí, como também em outro momento a gente pensava as questões do público e do privado, né? Porque a gente não podia perder a mão para reinterpretar o autor, pensando naquela ideia do distanciamento. Então, a gente dividiu, quando a gente está nesse processo de construir as notas, a gente dividiu em 4 setores. Então, o setor que vai discutir só as notas relativas a questões de navegação, do começo, né? Todos os pontos importantes que o Toné ia colocando sobre a própria viagem, sobre o que comia, sobre o que ouvia, sobre os modos de viajar, sobre as vestimentas. A gente criou um tipo de nota para discutir essa questão. As outras notas em relação a todo o ambiente de Paris, a parte dos teatros, a parte da própria arquitetura. O outro momento, quando ele fala das pessoas de São Paulo, né? Então, a gente foi criando essas notas e a gente precisava consultar outros documentos
para sinalizar aquela pessoa, né, que ele indicava. Por exemplo, em vários momentos ele fala da família Prado, em São Paulo, e a gente, para manter uma nota que não ficasse gigante, mas que fosse específica para o ponto que ele está abordando, seja para o começo das eleições, a gente tinha que ir na biografia e ir em fontes que ele está indicando, né? Enfim, quando ele falava de roupas, ou de gestos, ou de bebidas que ele tomou, que ele comprou, a gente precisava ir nos catálogos, a gente precisava sempre consultar outras fontes para tentar, ao máximo, trazer uma nota de rodapé significativa. E aí a gente trabalhou os aspectos políticos também. E aí por que eu estou contando esse bastidor? Porque isso é muito importante na nossa formação quando a gente lida com o documento, para a questão da pesquisa. Porque a gente tem um diário que a gente pensa a questão pessoal, a gente pensa a questão da memória, mas ao mesmo tempo tem muitas informações no diário que são assuntos significativos para o público, do público e do privado e da nossa história. E, enfim, e aí quando a todo momento a gente tinha reuniões para discutir esse trabalho, e as notas, a gente pensava muito para buscar essas notas, né? Quando ele fala também dos cartazes e da comida, foi uma pesquisa muito difícil, assim, em alguns momentos, para a gente achar, por exemplo, nos jornais, a referência sobre aquela comida, a referência sobre aquela passagem. Então, a gente usou muito a Biblioteca Nacional, a Gálica, para aproximar. Então, foi esses dois caminhos que a gente trabalhou. A gente tentou manter um distanciamento para chegar nesse autor, para pensar esse íntimo, esse pessoal, o familiar, e depois a discussão do público. A gente trabalhou com a própria construção das notas de rodapé dentro das memórias do Toné, e aí a gente pensa que a gente trabalhou muito bem nas indicações aí para vocês das notas desse público e desse privado, na própria relação entre manuscrito e nota de rodapé. Então, acho que esse foi a grande contribuição que a gente traz para a obra, e é isso. Obrigada. Antes de passar para o Carlos, e só um esclarecimento, porque que foi trazido pela fala da Josi, sobre a iconografia. Esse livro só está aqui graças que também é editora da Unicamp, porque nós ganhamos um edital relacionado com os livros referentes ao centenário da independência. E o edital que nos beneficiou muito, porque, enfim, todo mundo sabe como é difícil publicar hoje em dia, tinha uma certa estreiteza em relação à iconografia. Então, tinha uma riquíssima iconografia que a gente tinha separado, mas nós não pudemos utilizar a iconografia porque ela encarece a edição, e também porque o edital não previa nenhum gasto com autorização dos acervos, etc. E também para dizer que eu não perdi as esperanças de que esse livro vire um e-book em algum momento e a gente possa recuperar essa iconografia, porque como as editoras hoje trabalham colocando as notas no final, inclusive os hipertextos ficam um pouco úteis, né? E se no momento em que isso em algum momento virasse um e-book, os hipertextos poderiam ganhar um movimento, enfim, e dar a visualidade que a gente não pode dar. Só para complementar o que a Vilma falou, porque o projeto inicial também, como a gente tem a nossa obra como fonte de pesquisa, né, o projeto inicial antes, né, era para a gente ter uma possibilidade de ter um link dentro desse projeto de e-book. Então, o Toné citou um tipo de comida. Então, automaticamente,
a pessoa que vai pesquisar, que vai usar a obra como fonte de pesquisa, o diário, clica naquela informação que leva para outro documento automaticamente, e aí também leva para o nosso texto de criação de notas de rodapé. Então, esse era o projeto anterior. Isso com todas as indicações, né? Teve um momento no trabalho que a gente utilizou aquele Google Mapas, de modo simples mesmo, para trilhar todo o caminho de indicações, por exemplo, que ele fazia para Paris e outros. Então, a ideia também era construir um mapa também de lugares que ele ia passando, que ele foi passando, mas aí a gente teve que abaixar. Carlos vai falar também sobre a sua experiência, sobre o seu artigo, sobre a obra. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer demais à professora Rosário, Samara pela acolhida do evento, e também a editora da Unicamp e da EDUSP também pela acolhida de fazer o lançamento aqui. Bom, eu conheci Vilma Pérez Costa justamente no interior do arquivo do Museu Paulista, quando o setor ainda se encontrava em uma das salas do prédio histórico no fim de 2016, quase numa antevéspera de Natal, né, Flávio? Por acaso, destino ou não, Vilma e eu tínhamos interesse no mesmo manuscrito de Afonso Toné a respeito de seu percurso pela Europa no ano de 1909. Ela, mais interessada na saga familiar dos Toné no Brasil, e eu pelas anotações que pudessem referenciar possíveis modelos de museus europeus que o historiador tinha visitado e absorvido para o Museu Paulista quando assumiu o posto de diretor em 1917. Depois desse encontro, foi fortuito dentro do arquivo do museu, a viagem pelo Diário de Toné tinha início ali. Essa viagem, que começou de certo modo desde os tempos do mestrado, orientado pela professora Ana Paula Simeone, que está sentadinha ali no fundo, entre 2012 e 2015, eu não fiz só. Durante o processo de pesquisa, que levou mais de 7 anos até o momento da publicação dessa obra, estiveram muitos profissionais que embarcaram com Vilma e eu e foram e ainda são amigos de longa data. Do setor de documentação histórica do Museu Paulista, podemos sempre contar com a generosidade e amizade de Tatiana Vasconcelos, que também está aqui presente, Flávia Uzua, Sheila Ribeiro, Ana Laura Andrade, Ricardo Lamata, Rodrigo Irpone. Já na biblioteca, Álida Fernandes, Simone Kraut, Rosana dos Santos e Márcia Ribeiro removeram pacientemente muitos, e foram mesmo muitos, livros das prateleiras para que pudéssemos tranquilamente pesquisar. De outros setores igualmente fundamentais, contamos ainda com Tatiana Hermann, Ina Hegert, Isabela Ruda, Adina Marques, Denise Peixoto, que cada um ao seu modo acompanharam esta e tantas outras investigações. Aos docentes Aline Montenegro, Ana Paula Nascimento, Cecília Helena de Salles Oliveira, Jorge Sintra, Maria Aparecida Borrego, Paulo Garcês, Solange Ferraz de Lima, Vânia Carneiro de Carvalho, cujos escritos tornaram-se regra e compasso para muitas reflexões empreendidas em A Viagem como Missão. Se o livro teve seu fim e lançamento hoje, é certo que fomos bem acompanhados durante todo o percurso de elaboração da obra, de fio a pavio, roubando aqui os termos do próprio Afonso Toné, sem dizer também dos amigos e familiares que escutaram tanto a gente falar desse personagem e do seu diário. Com o desembarque, às 6 horas da manhã do dia 12 de junho de 1909, deu-se o início da travessia de Afonso Toné pela França. Algumas apostas podem ser feitas a partir da leitura desse registro, no que tange aos impactos dessa longa viagem para sua trajetória profissional nas publicações futuras pelos domínios da história. Se Toné se despede da grande comitiva na plataforma em Santos como professor de Química do Colégio de São Bento, habilitação conferida pela formação em Engenharia pela Politécnica do Rio de Janeiro, alguns anos depois de seu retorno, sua fama de historiador e depois de diretor do Museu Paulista se faria notar. Isso porque as anotações em letras apressadas a partir da experiência em terras estrangeiras serão posteriormente incorporadas em escritos publicados, poucos anos depois do retorno ao Brasil, seja a respeito da complexa história dos Tonés, seja na formulação do projeto iconográfico do próprio Museu Paulista. A partir da leitura da narrativa contida no diário, parece haver muitas viagens dentro de uma só, uma vez que o percurso mundano, certamente orientado por um guia da cidade, como bem demonstrou Joana Monteleone em seu capítulo,
com destaque para as construções, monumentos e curiosidades locais a serem visitados, é todo entremeado com anotações obsessivas sobre a história da família e sua relação com a cultura artística da França. A ambição em recuperar os indícios sobre a linhagem paterna dos Tonés e, a partir deles, vislumbrar um passado familiar glorioso na presença de alguns de seus membros, parece pautar toda a investigação, que, como foi amplamente problematizado no livro, não foi feita apenas por simples curiosidades sobre a sua ancestralidade. O interesse em seguir de perto o rastro do seu bisavô, Nicolas Antoine Tonné, e de sua produção como pintor de paisagem, mas sobretudo como pintor das campanhas de Napoleão Bonaparte, estava vinculado a um projeto maior de Afonso, já que a pesquisa sistemática realizada dia a dia em arquivos, coleções e museus permitiria coletar material textual e visual que integrariam o futuro Missão Artística Francesa de 1816, publicado no Brasil em 1911, e que versava sobre a viagem do grupo de artistas franceses e que emigraram ao Brasil em 1816, com destaque para a figura de seu bisavô, o pintor Nicolas Antoine. É essa obra que lhe permite o ingresso no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, alçando seu nome entre os intelectuais da renomada instituição carioca. O levantamento sistemático dos escritos sobre o bisavô na Biblioteca Nacional de França, a partir de conversas com colecionadores e marchantes, dá-nos uma amostragem do esforço em compreender a produção do pintor de paisagem, Nicolas Antoine, situar suas principais obras e aventar a possível posição de um artista afamado anos antes de aportar no Rio de Janeiro, durante o período do reinado de Dom João. Se o esforço em situar Nicolas Antoine entre os grandes de sua época no passado é notório, como veremos, nem sempre o tamanho da expectativa será confirmado pela realidade do presente. Ele faz essa anotação no diário dizendo: procurei os quadros de Tonné, Nicolas Antoine, que é bisavô dele, por toda parte, sem resultado. Estudando o catálogo, verifico que atualmente estão retirados, circunstância que sobremaneira me aborreceu. Hei de falar a esse respeito com o conservador Lepier. Assim, a prazerosa descoberta de um retrato de Tonné que possibilitava identificar o seu bisavô entre os pares de sua época. Esse é um quadro que Tonné recebe uma informação que o seu bisavô está retratado nesse conjunto. Eu acho que eu deixei minha canetinha. Não está aqui. Aí vocês vão ter que acreditar. Depois procurar o quadro. O Nicolas Tonné está justamente aqui, mas eu estou escrevendo para vocês. Ele de casaca verde, próprio dos membros da Academia Francesa. Sim, a prazerosa descoberta de um retrato de Tonné que possibilitava identificar seu bisavô entre os pares de sua época irá se contrapor, entretanto, ao certo desconsolo com a constatação de que as obras da lavra de seu bisavô não estavam expostas na Galeria do Louvre como esperava. Mas a trajetória de Afonso Tonné será marcada, sobretudo, pelo ingresso no Museu Paulista em 1917, instituição científica aberta ao público em 1895 e alojado no edifício monumento construído na última década do Império para celebrar a independência do Brasil. Tonné, como diretor em 1917, irá reorientar o caráter do museu para propriamente histórico, o cargo assumido e alguns anos depois do retorno da sua viagem da França. Ele organizará o museu e fará, sobretudo, largo uso das imagens bidimensionais e tridimensionais em seu projeto decorativo, levado a cabo a partir de 1919, visando as celebrações do centenário da independência em 1922. Para a fabricação desse projeto, Tonné parece lançar mão de uma série de modelos iconográficos para grandes edifícios públicos e dotados de pinturas e esculturas, e que visualizou em sua viagem à França, todos referendados em seu diário, adaptando-se para as demandas do Panteão a ser decorado aqui no Ipiranga. Como se vê dessa viagem de formação, Tonné traria de volta na pesada bagagem muito mais que seu fraque da Galerie Lafayette, o casaco comprado a preços módicos no bairro do Marais, muitos livros e, principalmente, os registros contidos no diário sobre o seu bisavô. A ida ao Velho Mundo foi um reencontro com os parentes vivos, mas certamente muito mais com os mortos.
A experiência do deslocamento pelo Atlântico teve desdobramento vários. Dela resultou a monografia que lhe possibilitou a entrada na Confraria dos Intelectuais do IHGB, em que ele remontaria uma suposta saga da família, devotando a importância fundamental dos tonés na constituição da cultura brasileira, mas também seus impasses e os obstáculos que comprometeram o deslanchar de um projeto do qual eram integrantes e denominada por ele como Missão Artística Francesa. Por toda a vida, desde o retorno da Europa, Toné não descuidará do projeto da escrita de sua família, sempre atento em localizar obras até então desconhecidas de seu bisavô, além dos documentos inéditos a seu respeito. O escritor português José Saramago foi mesmo perspicaz em afirmar que a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam, e mesmo esses podem prolongar-se em memória, em lembrança e narrativa. Passado mais de um século da viagem de Toné pela Europa, podemos, ao folhear seu diário, tornar-nos também tripulantes do navio Orcoma e ser conduzidos a todo vapor ao velho mundo, um deslocamento ao passado, ele mesmo já compreendido como uma espécie de país estrangeiro. Muito obrigado. Então, agora estão abertas as assinaturas dos usuários, agradecendo enormemente a presença calorosa